Bendito seja o nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado. Seja o Rei Jesus, a quem adoramos, a quem cultuamos, e nessa segunda-feira o faremos em mais um culto de doutrina, culto fundamental, culto que é vital para a igreja, para todos nós. E então nós estamos dando esse tempinho enquanto os nossos vocalistas e instrumentistas estão chegando ao templo e já vamos iniciar. Mas queremos cumprimentar os internautas que interagem conosco, abraçar a igreja e, se houver algum visitante entre nós, sinta-se abraçado, sinta-se honrado nessa noite. Em primeiro lugar, antes de abrirmos, eu vou colocar algumas palavras aqui para que façamos a introdução. Em primeiro lugar, amados, todos nós sabemos de que a palavra do Senhor é inesgotável. A palavra do Senhor é inesgotável, é profunda, e nós crescemos nela de glória em glória, aprendemos e prosseguimos em aprendê-la, aprender a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, só faça ouvir para que depois possamos ir à palavra. Não há limites para que nós possamos definir, conceituar ou colocar Deus num padrão qualquer que não seja a sua palavra. Por exemplo, só faça ouvir. Nos Salmos 145:3 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Em Romanos 11:33, que você conhece muito bem, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Em Efésios 3:8, ele diz, eu vou ler só a segunda parte, ele fala que a misericórdia de Deus o alcançou, apóstolo Paulo, sendo ele o menor dos santos, e ele conclui dizendo: me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Muito bem. Então, nessa noite, antes de entrarmos no foco, no cerne, eu quero então dizer a vocês algo. Que em Deuteronômio 29:29, só façam ouvir, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. É a parte A do capítulo 29, verso 29 de Deuteronômio. As coisas encobertas, as coisas insondáveis pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Aí ele conclui a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, nessa noite, nós, você, eu, vamos ter que raciocinar um pouquinho, mas vai ser muito fácil esse raciocínio, vai ser muito simples, para que você entenda coisas que nós falamos aqui cotidianamente. Os pregadores, nós falamos, recitamos, mas às vezes tem coisas que não são apercebidas, apreendidas, e nessa noite eu tenho certeza que será. Tanto na teologia, quanto a pastora foi minha aluna em outras áreas, eu brincando dizia assim: balancem bem a cabeça. Lembra, meu? Todo mundo balançando. Para quê? Para o cérebro começar a raciocinar. Amém? Fiquem tranquilos. Amados do Senhor, vamos lá. Então, preste atenção a partir de agora, que eu vou me deter em alguns momentos e alguns exemplos que você vai ver, meu Deus, quão inesgotável é a tua palavra. Quão profunda ela é. Amém? Muito bem. Por isso que o Senhor diz que aquele que diz eu já sei tudo, que já sabe tudo, ainda nem aprendeu como convém. Isso é para mim, isso é para todos nós. Amados, aprendamos algo. Todas as manifestações e dons espirituais, eles visam um fim proveitoso. Eles não visam nunca algo que não seja o fim proveitoso para Deus, tanto quanto essa palavra o será. Comecemos num texto conhecidíssimo. 1 Pedro capítulo 1.
1 Pedro, capítulo 1. Versículo, comece bem aí, segurando essa informação no seu coração. 1 Pedro 1, 17 e 21. Já conhecemos, pastor, amém, mas segure essa palavra. Eu vou me prender no finalzinho dela. 1 Pedro 1, de 17 a 21. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, vou acrescentar dinheiro, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É esse sujeito que vai para o versículo 20. Qual? O sangue de Cristo. 20. Conhecido com efeito, com poder, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então vamos lá. Primeira parte a que você deve se prender e entender. Vamos nos pautar só aqui. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Amém? Aí o versículo 20 diz: conhecido esse sangue de Cristo, conhecido com efeito. O que é com efeito? Uma vez eu coloquei esse texto, não é uma palavra, não é uma frase sem vida. Com efeito significa com valor, com efeito mesmo. Ou seja, a pergunta é: o sangue de Jesus fez efeito antes da fundação do mundo? Sim ou não? É o que a palavra nos está dizendo. Mas, entenda bem, conhecido esse sangue de Cristo, esse Cristo com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos, por amor. Então ele foi crucificado nos últimos tempos, por amor a nós. Quantos estão entendendo isso? Então a pergunta é: o sangue de Cristo tinha já efeito, e ele, o próprio Cristo, já sabia, já tinha dentro do Deus vivo a visão de que o seu sangue foi derramado antes da fundação do mundo? E na hora da crucificação, nesses últimos tempos, no tempo da graça, por amor de nós. Seguraram essa informação? Amém. Eu vou voltar a ela. E os amados ficarão atentos. E quem quiser, como voluntário, depois, eu assumo, pastor. E você fala. Amém. Gálatas 3, de 6 a 9. Gálatas capítulo 3, versículos de 6 a 9. Eu teria a pastora aqui na minha esquerda, minha amada e minha esposa, que nos lesse. Atente bem, procure. Se não quiser procurar, apenas ouça com atenção. Vamos coordenar e concatenar essas passagens entre elas. Gálatas 3, de 6 a 9. Pastora. Amém. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Obrigado, minha pastora. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão aqui? Amém, amém.
Os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus viu antes de tudo isso acontecer, que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou, anunciou antes, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoadas ou abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Muito bem. Alto lá, entenda agora algo. Abraão, hoje nós no calendário judaico estamos no ano 5.778, 77, 78 está nesse limiar. E quando a palavra está escrevendo, Paulo na palavra em Gálatas, escreve aos Gálatas, ele está dizendo, primeiro, que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça ou para a justiça. Sabeis que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, visto antes, que Deus justificaria pela fé os gentios, nós, os pagãos, os idólatras, anunciou antes o evangelho a Abraão. Abraão existiu no tempo da palavra escrita? Não. Quando Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ele escreveu por revelação divina. E Gênesis, principalmente Gênesis, amado, lá atrás, Abraão não tinha lei, não tinha a palavra escrita. Raciocine comigo. Essas coisas são ditas, mas às vezes não são percebidas. E as pessoas deixam de entender grandes verdades espirituais por essa causa. Se Abraão lá atrás não viveu na dispensação da palavra escrita, quando Jesus se fez carne, quando Deus se fez Emanuel, já fazia aproximadamente 2 anos, 3 anos que Abraão tinha morrido. Então escute o que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Abraão viveu na dispensação da palavra escrita? Não. Gênesis foi escrito depois da sua existência. Por isso que a palavra espiritual, e só um homem espiritual crê nela. O homem natural acha que ela é loucura. Tá. Mas olha o que aconteceu. Deus, Jesus, morreu antes da fundação do mundo. E quando Abraão existiu, passou a existir, primeiro do que ele, existiu Abel, Caim. E esse Abel também nasceu antes da palavra escrita. Lá atrás, irmãos, lá atrás. E o Senhor está dizendo que ele anunciou esse evangelho que hoje eu e você estamos crendo e pregando, foi anunciado antes a Abraão. Irmão, por isso que os da fé são filhos de Abraão. Por isso que nós, e se nós não formos filhos de Abraão, nós não estaremos na linhagem de Deus. Preste atenção nisso. Então o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. E eu pergunto, Abraão foi salvo por quê e pelo quê? Pelo sangue de Jesus, pela fé no sangue de Jesus, que foi morto antes da fundação do mundo. Quando o mundo foi fundado, esse sangue foi posto em prática, essa visão, e você vai entender isso. É o que a palavra nos diz. Esse evangelho das boas novas, que nos trouxe nos últimos tempos, por amor a nós, diz o texto, o sangue de Cristo, ele foi muito antes. Entenda essa analogia, queridos. Então Abraão foi salvo pela fé. Fé em quem? No Deus vivo. E o evangelho que hoje cremos foi anunciado antes da nossa dispensação. Então, antes da palavra escrita,
existia a palavra da consciência. Vai estudando junto conosco. Vamos juntos hoje penetrar em algo profundo. E o texto, e todos os textos vão corroborar para o que eu estou dizendo. Senão seria heresia. Então, atenção. Então, Abraão, já li, é o caso de Abraão, que creu em Deus. E essa sua fé foi imputada para a justiça. Saber que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão. Amém, queridos? Até aí. João 8. Você só faça ouvir, ou é melhor ler? João 8. Vamos logo pegar aqui, de 53 a 59, eu gostaria que o nosso pastor Gabriel fosse acionado com o microfone. Ele está aí sim, pode ter certeza que ele está. João 8, de 53 a 59, aí eu vou me deter no finalzinho para que a gente possa remir o tempo e ganhar essa palavra que é tremenda para as nossas vidas. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, glória a Deus. Perdão, vai, meu pastor. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Muito obrigado, meu pastor. Então vamos lá, queridos. Repito e segure aí. Olha lá, preste atenção. Eu vou ler o 55. Entretanto, vós não o tendes a Abraão conhecido. Eu, porém, o conheço. Aí os judeus ficaram lá, esse camarada, 30 anos, já fazia, 33, está falando, olha lá que coisa incrível. E você vai pegando, irmãos, que isso é evangelho. Preste atenção. Respondeu, entretanto, versículo 55, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Oh, aleluia. Quem salvou Abraão, irmão? Jesus. Olha lá, Abraão viveu antes da palavra escrita. A palavra escrita começou há 1445 atrás de o momento em que o Novo Testamento veio, não é de agora não, há muito tempo atrás. Então escute, vamos lá para que a gente não traga nada que confunda os irmãos. Preste atenção. Abraão viu meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe os judeus: tu não tens ainda 50 anos? Respondeu, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não tem princípio nem fim de dias. Ele é eterno, ele não é o eu seria, ou eu serei, ele é o eu sou. Um Deus presente em todas as gerações, desde o mundo ainda não ter sido fundado. Antes da fundação, irmão, raciocina agora. Isso tudo já sabia, pastor, tenho certeza. Mas vamos lá, falta alguma coisa? Falta, presta atenção. Amados, então Abraão viveu no tempo da dispensação da consciência. Não havia lei, não havia palavra escrita. E Abraão creu em Deus. Agora atenção. E Abraão foi salvo por Jesus, porque antes que Abraão existisse, disse o Senhor: eu sou. Quem salvou Abel? O Senhor Jesus.
Porque antes que Abel existisse, o Senhor Jesus é o eu sou. João fala que sem ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor é Deus, igreja. Agora, atenção, amados do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Se não existia a palavra escrita, se mesmo assim o evangelho das insondáveis grandezas de Deus foi pré-anunciado a Abraão, não nos iludamos, também pré-anunciado a Abel, qual foi o instrumento que Deus usou para tocar na vida desses homens? Oi? Consciência. Perfeito. Consciência. Foi a consciência. Agora tá. Mas como Deus tocou na consciência deles? Pastor, Deus é poderoso. Não é verdade? Deus é poderoso, né, Dinho? Deus é poderoso. Gama, Evan, Jéssica, Daneira, Gil, Jaque, Guilherme, Davi, Thaís, Paulo, Jamile, pastor Paulo, Jamile. Amados, olha lá, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Deus falou, Jesus, ele viu meu dia, viu e alegrou-se, porque antes que ele existisse eu sou. O evangelho foi pré-anunciado a Abraão, que se tornou Abraão. Abel também. Então todo mundo respondeu maravilhosamente bem. Abel e Abraão viveram antes da lei escrita. E nós perguntamos, qual o instrumento então que Deus usou? A consciência. Perfeito. Era a geração da consciência, ou a dispensação da consciência. Agora, alto lá, qual a instrumentalização de Deus para tocar na consciência deles? Eu vou dizer, a palavra diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Escute esse é o versículo 1. Vou repetir: os céus proclamam a glória de Deus. Grave isso. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí você vai para o 2 e 4, mas só faça entender. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra escrita. Eu estou falando de escrita. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Oh glória! Então Jesus, o seu sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Quando o mundo foi fundado, ele alcançou Abel, Abraão. O próprio Jesus testificou que Abraão viu o dia dele, alegrou-se. E eu perguntei qual era a geração, a dispensação, consciência. Qual a consciência? A consciência, geração, dispensação. Aí Deus vem e usa isso no princípio. Ou melhor dizendo, os céus proclamam a glória de Deus e firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia revela conhecimento ao outro dia, uma noite a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Como Deus, isso é bíblico, tudo que eu estou falando está se encaixando. Se sair um elo, é heresia. Como Deus tocou na consciência de Abel, Enoque, Abraão, que é o nosso pai na fé, o Abraão. Como que ele tocou? Com essa palavra. Agora, irmãos, prestem atenção nisso. Abraão, Abel e outros começaram a crer, a ver essa glória toda. Começaram a crer. E por causa de eles terem crido, o Senhor então vai e se revela a eles. Ele falou com Abraão, mas o contato dele, o pré-anunciar o evangelho, foi através da
criação perante a consciência dele. Então ele creu, e o Senhor então o alcançou pela instrumentalização da proclamação da glória de Deus através do firmamento e das obras de suas mãos. Fique aí, segure essa informação e eu vou adiante. Escute essa. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como sua própria divindade, que são invisíveis, claramente se reconhecem desde o princípio. Atenção, igreja, desde lá, desde o princípio do mundo, sendo percebidos o que é a divindade, a glória e o poder dele, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então Deus prega, ele criou o planeta, ele criou o firmamento, a sua glória, e disse: bom, agora nós vamos já inaugurar a palavra escrita, mas antes disso, vamos alcançar vidas com essa pregação. Foi Jesus que salvou Abraão, foi o poder do seu sangue esse derramado antes da fundação do mundo, foi o Senhor que salvou todos eles. A pregação foi a própria criação. Então tais homens são por isso indesculpáveis. Olha lá, porquanto, tendo conhecimento de Deus, através das coisas que foram criadas, querido, isso é muito sério. Vá lá para a gente chegar lá no final, para que você entenda o que Deus quer falar com você. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Deus, desde o princípio, diz a palavra, prega para a humanidade. Depois, no fim dos dias, por amor de nós, ele se revela, o sangue é vertido na cruz. Você vai entender e vamos chegar lá. Muito bem, preste bem atenção nisso. Outra palavra, que está em Romanos 1 também, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Lembra-se quando Paulo chegou no Areópago ateniense, varões atenienses: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, mas em todas, olha lá, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando, olha que coisa linda, e observando objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse é que adorais sem conhecer. Esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, do qual vocês são geração, até os poetas de vocês falam isso. Irmão, não há sobre a face da terra um ser humano que não tenha sido ministrado pelo Evangelho. Antes da fundação do mundo não tinha ninguém, mas o Senhor criou tudo que existe quando Ele fundou o mundo, e a partir daí Ele começou a ministrar pela consciência do homem, através dos céus que proclamam a sua glória e do firmamento que anuncia as obras de suas mãos. Você vai ver isso até o final. Atenção, dá para estar acompanhando, eu tenho certeza que sim. Então, amados, prestem bem atenção agora. Estamos agora no momento crítico, no bom sentido, porque aí eu quero dizer para vocês que a palavra, quando ela vem, ou palavra de sabedoria, ou palavra de ciência, ou palavra de discernimento de espíritos, ela vem sempre para avisar um fim proveitoso para Deus. Não é para nos chocar de forma nenhuma. E todos nós sabemos que essa igreja é rica na palavra, é riquíssima na palavra. E eu quero dizer mais uma vez, assim como em Cristologia, esse estudo não culpabiliza ninguém. Amados
de outras denominações, há homens de Deus aí, que eles pregam errado, porém sem dolo, sem má consciência, e eles serão salvos. Quantos estão entendendo? Então vamos lá agora para o X da questão. Romanos 2. Isso aqui vai ser uma arma poderosa para o evangelismo. E eles já são, esses amados do evangelismo, cientes. Vai ser algo glorioso. Aí você vai ter convicção de que o diabo engana, mas Deus é perfeito. Romanos 2, pediria que o nosso pastor Haroldo pegasse a sua espada agora e desembainhasse em Romanos 2, de 14 a 16. E eu quero que você segure essa leitura, para que depois a gente compare. Romanos 2, de 14 a 16. Atenção para a leitura do pastor Haroldo. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Que coisa linda! Que coisa linda! Essa palavra nós ministramos uma certa ocasião no seminário, não o daqui, lá depois o daqui, mas o lá, da Sebaete. E a pergunta do aluno foi: essas pessoas que morrem sem ouvir o evangelho, não existe pessoa que morra sem ouvir o evangelho, porque os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Por isso esses homens são indesculpáveis. Quantos estão entendendo? Então vamos lá agora, com cautela, com sabedoria, para depois concatenar com os salvos. Quando, pois, os gentios idólatras que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a lei, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência. A consciência deles, amado, está sendo tocada pelos céus que proclamam a glória de Deus, pela natureza, pelo firmamento que anuncia as obras de suas mãos. Calma lá, a gente vai confrontar. Muito bem, então preste atenção. O Senhor vai julgar. Quando esse termo julgar é colocado, nesse texto não significa obrigatoriamente que seja juízo final. Ele vai sondar, ele vai ver. Aí eu pergunto: Abel foi salvo? Hebreus fala que sim, e que ele fala até hoje conosco. Ele fala até hoje com a igreja. Sabe por quê? Porque Abel creu nos céus, creu na proclamação do firmamento, creu em Deus, e lá estava Jesus com ele, e lá estava o Senhor com ele, e ele foi salvo. E tem um momento que Deus vai e fala para Caim: o sangue do teu irmão clama da terra até mim. Então, amados, tudo isso foi e é essa pregação. Então ninguém é desculpável diante de Deus. Mas vamos lá agora, para que nós entendamos isso, deixa-lhe dizer uma coisa. Quando nós, os evangelistas, vocês, a gente teve um lapso temporal que demos uma parada, depois continuamos, e glória a Deus, e agora está tremendo e intenso esse serviço glorioso. Em qualquer lugar que vocês pregarem, meu irmão, que não vai dar tempo, mas que dê tempo numa tribo indígena, irmão, não existe essa conversa de que aquele povo é amnético, de que não tem noção de Deus. Tem sim. Tem sim. E olha o que o Senhor Jesus falou. Preste atenção e só ouça, para que nós não percamos tempo, mas é glorioso. Jesus: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Não é no sentido de não pecar, não. Pecado não teriam. Nem lhes pecado não teria. Mas agora não tem desculpas do seu pecado. Olha lá, além do Senhor dar o seu sangue antes da fundação do mundo,
agir pela consciência do homem, pregar com os céus e o firmamento, o Senhor ainda se fez carne nos últimos tempos, por amor de nós. Então a graça, a aliança, o sangue é patenteado, mas quando ele disse está tudo consumado, quando ele invadiu o inferno e tomou as chaves da morte do inferno, irmão, ele atingiu todas as gerações e salvou do inferno os espíritos que o aguardavam. Ele é Deus, ele é fiel. Agora vamos lá, aqui está uma coisa linda que vai explicitar tudo isso. Romanos 10, de 12 a 18, pedia que o nosso pastor Paulo nos lesse, que está bem atrás de você. Romanos 10, 12 a 18. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito obrigado, meu pastor. Muito bem. Eu leio de 12 a 18? Não, eu parei no 13, pastor, vou continuar. Como, porém, invocarão... Perdão, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim... a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Muito obrigado, meu pastor. No 18 está a chave. Irmão, ele está questionando primeiro. Olha lá, o pastor Paulo leu muito bem. Pois não há distinção, diferença entre judeu e grego, mas uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o meu nome, ou invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, atenção agora, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então pegue esse versículo 18, é de Gleuma, e eu vou alocar nos Salmos 19, de 1 a 4. Leia de Gleuma o 18, só o 18, que eu vou explicar já já. Mas pergunto. Que conheceis a vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei? Não, é 18, filha. É Romanos 10, 18. É isso mesmo, Ed? Amém. 18 eu li agora. Enquanto ela... Isso. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Onde é que está isso? Preste atenção. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Agora olha aqui, um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem nem palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. É isso que está no 18? É isso que está no 18. Mas olha como a escola batista lê isso.
lá em cima não está dizendo assim, e como serão salvos se não há quem pregue? Não, como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, eles ouviram sim. Agora, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Temos que pregar, temos que ser enviados, claro, mas com uma visão. Eles já ouviram sim. A consciência deles já foi ministrada pelos céus que proclamam a glória de Deus e o firmamento que anuncia as suas obras. Então olha lá, o 18 lido pela nossa Edgleuma. Mas pergunto, lá em cima, como ouvirão? Mas pergunto, porventura não ouviram? Ele está respondendo a pergunta lá no começo. Como ouvirão se não há quem pregue? É uma outra questão. Como crerão se não forem enviados? Mas aqui ele responde no 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo ouviram. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então Jesus, o seu sangue foi derramado, entenda isso, no coração de Deus antes da fundação do mundo. Quando o mundo foi colocado, ele anunciou pelo seu glorioso, pela sua gloriosa criação, porque foi ele que fez tudo, diz João 1,3. Ele então anunciou, alcançou Abel, que foi salvo, sem lei escrita, sem evangelho escrito, mas ele foi salvo por Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Abraão viu o dia dele, viu e alegrou-se, foi salvo por ele, regozijou-se. E os judeus pegaram em pedras. Tu não tem 50 anos? Irmãos, quando é, além da voz que foi sempre, e da natureza que proclama, que o Senhor se apresenta pela primeira vez materializado? Melquisedeque, rei de paz, rei de justiça, rei de Salém, sem pai nem mãe, sem genealogia. Ele vai ao encontro de Abraão. E ele pela primeira vez leva nas mãos o quê? Pão e vinho. Abraão olhou aquele homem, pão e vinho, seu sangue, seu corpo. Abraão nem saberia como isso ocorreria. E ele abençoou Abraão. E Abraão, sem lei escrita, para dizimar, dizimou de todos os despojos. Queridos, prestem atenção. Essa ordem de Melquisedeque, que repousa sobre a nossa genealogia, o nosso pai Abraão, que foi salvo pela fé. Jesus é o mesmo. Ele é antes da criação do mundo. Ele veio, criou o mundo e criou a sua palavra através da natureza, tocando na consciência do homem. Por isso que no dia em que o Senhor for ver aqueles que vão clamar, esses pela sua consciência, a sua consciência os acusará ou defenderá. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos em todas as gerações. Mas deixa eu te dizer algo. Abel foi salvo por Jesus. Abraão foi salvo por Jesus. Nós, eu, tu e você somos salvos por Jesus. Isso aqui é lindo, irmão. Esse Deus não se pode avaliar, não se pode trancafiá-lo numa escola, numa doutrina, mas sim na doutrina bíblica, que é gloriosa. Então repare, não está escrito, isso é muito, a gente lê em notas, em estudos, como serão salvos, que não há quem pregue. Não, irmão, não está escrito como serão salvos. Leia com atenção, lá no 18, ele responde, ouviram sim. Então continuemos a pregar, continuemos a evangelizar. É lindo, é um mistério, Jesus mandou, mas ele sabe que essas pessoas terão maior pecado, porque além de se tornarem nulos em seus próprios raciocínios, desprezando a vontade de Deus, Jesus Cristo ainda foi anunciado a eles, coisa que Abraão não ouviu. Eu vou morrer por ti numa cruz. Mas o Senhor, quando mandou ele imolar Isaac, quando ele não imolou, que o Senhor se interpôs entre ele e o cutelo, apareceu o quê? Um cordeiro. E Abraão percebeu, obviamente, a mensagem.
Amados do Senhor, assim foi o Cordeiro Pascal de ontem, assim é a nossa palavra, a palavra de Deus. Hebreus 11:4, você consulta quando a Bíblia diz que Abel ainda fala aos nossos corações, à nossa consciência. Então, irmãos, em nome de Jesus, isso não confronta nenhuma escola, mas isso traz a lume que a palavra de Deus é poderosa, é gloriosa, é tremenda. E pode ter certeza que quando Deus criou o homem, Ele pôs no coração do homem a eternidade. E a eternidade posta no coração do homem, onde quer que ele esteja, é ministrada pelos céus que proclamam a glória do Senhor, e o firmamento que anuncia as obras de suas mãos. Por isso o Senhor diz: ouviram sim, porque por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O Senhor prega, meu irmão, pregou, e o evangelho não está longe de ninguém, sempre esteve perto. Então nessa noite o Senhor Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Trouxe a nós Abraão como nosso pai na fé. Por isso que é importante nós entendermos isso, igreja. Senão estaremos com o coração dividido. Nós temos que entender que a ordem de Melquisedeque Paulo escreveu, Davi escreveu, e nós sabemos que é fato consumado. Nessa noite então Deus falou com você de duas formas. Antes de eu aceitar Jesus, irmão, eu tinha sede de Deus. Eu poderia ter me rebelado, me injuriado, e Tessalonicenses 2:12, depois você lê em casa, diz assim: e Deus lhe manda o espírito do erro, para eles darem crédito à mentira, e por amarem mais as trevas, e deleitarem-se com as obras das trevas. Irmão, Deus não tem acepção. No dia do juízo, o que é que vocês fizeram com o meu sangue? Antes da fundação do mundo. É a natureza que pregou para você, entendeu? Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós estejamos, isso aqui não visa absolutamente repreender aí pela internet nenhum pregador, muito menos entre nós jamais, mas visa ampliar o nosso conhecimento, visa ampliar, visa saber que quando você for pregar numa localidade, alguém te rejeitar, bata o pó, que é isso, todo o trabalho que você teve, e se retire, porque o Senhor diz que agora maior pecado eles têm, além da consciência deles e da eternidade que pulsa em seus corações, terem sido ministradas pelo firmamento. O Senhor, que é o Criador desse firmamento, que é dono de tudo, ainda enviou o seu Filho para pregar para ele. Misericórdia, o peso de condenação será muito maior. Ó Deus, nessa noite, e entendamos, Pai, que os seres humanos estão prontos, foram ministrados, e é claro e é óbvio que precisam ouvir as boas novas. A pergunta-chave do juízo final será essa: o que fizeram? E o Senhor vai provar que em todas as épocas, aquelas pessoas tiveram oportunidade, como Abel, como Abraão, como tantos e tantos outros. Senhor Deus, nessa noite, revigora-nos a fé. Isso é para que nós tenhamos a convicção, Pai, de que servimos a um Deus perfeito, de que servimos a um Deus insondável, servimos a um Deus que quando formos à glória, ainda nos ensinará coisas tremendas. Obrigado, Pai, e que agora o Teu ministério de louvor suba, para louvarmos e glorificarmos o Teu nome, e que essa palavra nos sirva para nos unir cada vez mais, porque somos descendentes de Abraão, somos descendentes da fé, e nesses finais, nesses últimos tempos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se humanizou, e Ele tira o pecado do mundo há muito tempo. Antes de fazer-se Emanuel, Ele foi para a sua glória, depois de ter consumado na cruz um trabalho glorioso, que resgatou em todas as gerações da consciência, da palavra escrita, Velho e Novo Testamento, reunindo uma Assembleia Universal. Eu louvo a Deus, igreja, pela riqueza de vocês. Eu vi um documentário, até o Marco que passou, e eu já tinha perdido, mas depois a gente vai atrás, e um cidadão, não vou citar nome, pregando, dizendo assim: olha, Melquisedeque apareceu e sumiu, e ninguém sabe até hoje quem era ele. Irmão, ele era o próprio Deus vivo, Rei da paz, que veio ali
que estabelecer uma ordem. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Deus continua a falar com sua igreja até o grande e glorioso dia do arrebatamento. Ele continuará falando com seu povo, seja por meio da palavra pregada, seja por meio das estrelas que anunciam as obras das suas grandiosas mãos, do seu poder. E nós estamos aqui e continuaremos a clamar a Ele, pedindo para que Ele continue a ministrar sobre as nossas vidas, a sua palavra, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Deus, manifestar, Senhor, a tua glória no meio da tua igreja, Jesus. Santo e glorioso és tu, Jesus. Deus, fala e age sobre nós, mostra a luz do teu poder, tua graça, teu perdão. Deus, entronizamos a ti, te damos o louvor, merecedor és tu, ó Deus, dos exércitos. Magnífico
vida aqui neste lugar, Jesus. Nós te amamos, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelos teus dons, Jesus. Amém.